Cara, acabei de encontrar uma declaração pouco lembrada de Pepe, lenda do Santos, que quebrou silêncio sobre Garrincha depois de décadas, e o que ele disse pode mudar completamente como você enxerga o rei do drible para sempre. Gente, isso aqui não é clickbait. É um documento histórico que pouquíssima gente conhece. Pepe abriu o jogo sobre como era marcar Garrincha, os bastidores da seleção, e fez uma revelação no final que, cara, me deu arrepio. Se você é apaixonado por futebol como eu, você sabe que quando um craque da época de ouro fala, a gente escuta. Não é opinião de comentarista ou torcedor de sofá. É memória viva. É quem suou a camisa contra os melhores da história. E hoje eu trouxe para vocês algo raríssimo. Pepe, o canhão da Vila, 440 gols pelo Santos, falando abertamente sobre Garrincha. E vou te falar, o que ele revela vai te fazer entender por que Garrincha aterrorizava os adversários. Nos próximos minutos, vamos destrinchar cada palavra dessa declaração histórica, entender o contexto da época e no final, fica até o fim, que eu vou destrinchar essa declaração do canhão da Vila palavra por palavra. Mas antes, me conta nos comentários, você sabia que Pepe considerava Garrincha o segundo maior jogador brasileiro da história? Primeiro, vamos contextualizar quem é Pepe para a galera mais nova. Gente, estamos falando de um dos maiores atacantes da história do Santos. 440 gols, convocações para a seleção, jogou na era de ouro do futebol brasileiro. Quando um cara desse naipe fala sobre Garrincha, não é só opinião, é testemunho histórico. Ele enfrentou Mané Garrincha no auge, sentiu na pele o que era tentar parar aquele drible desconcertante. E olha só que interessante, no futebol dos anos 50 e 60, as marcações eram muito mais físicas, né? Não tinha essa proteção toda que os craques têm hoje. Era porrada mesmo. E mesmo assim, mesmo apanhando, Garrincha continuava driblando. Imagina o nível técnico que o cara tinha. Pepe conta que não adiantava nem dar pontapé no Garrincha, palavras dele, porque o cara continuava driblando do mesmo jeito. Isso te dá uma dimensão do que estamos falando aqui. Agora vem a parte que mais me impressionou na fala do Pepe. Ele revela uma coisa que pouquíssima gente sabe. Para anular o Botafogo, os times tinham que colocar 3 jogadores no Garrincha. Escuta isso, tinha o Dalmo marcando direto, o lateral ajudando, e às vezes até o próprio Pepe descia para dar cobertura. 3 caras, no Garrincha, e mesmo assim ele driblando a todo mundo. Pepe conta uma história fantástica. Ele diz que o Dalmo reclamava, pô, tô marcando 3, se referindo a ele mesmo, ao lateral e ao Pepe ajudando. Cara, imagina a cena, um dos maiores atacantes da história do Santos tendo que deixar de atacar para ajudar a marcar o Garrincha. Mas aqui vem o ponto crucial que muita gente não entende sobre o futebol clássico. Pepe fala que Garrincha era diferente na ponta direita e na ponta esquerda. Na direita, destroçava os adversários, palavras dele. Na esquerda, já não era a mesma coisa, ponto. Mas, gente, a parte mais linda da entrevista é quando Pepe fala do Garrincha como pessoa. E é aqui que você vai se emocionar, eu te garanto. Pepe conta que chegou a dividir quarto com Garrincha na concentração da seleção. Não lembro se foi em 58 ou 62. E cara, a descrição que ele faz. Era um cara muito alegre, sempre assobiando, cantando, feliz. Enquanto outros jogadores saíam pra boate, o que o Garrincha fazia? Ficava no hotel caçando passarinho. E ainda aprendeu a tocar um pouco de violão, igual o Pelé. Isso me quebra. Cara, o maior driblador da história, que aterrorizava defensores pelo mundo todo. Na concentração era um cara simples que gostava de passarinho e violão. É muito humano, muito real. Pepe usa uma palavra que me marcou, humilde. Em plenos anos 60, no auge da fama, Garrincha continuava sendo aquele cara simples de pau grande. E isso, vindo de um adversário que sofreu com os dribles dele, tem um peso diferente, né? Agora vamos à parte mais tensa da história. Os duelos diretos entre Santos e Botafogo. Pepe contra Garrincha. Pepe revela que o Dalmo, lateral do Santos, tinha muitas dificuldades, como todo adversário tinha, para marcar Garrincha. E olha que curioso, ele enfatiza que não adiantava partir para a violência porque o Garrincha continuava driblando do mesmo jeito. Cara, imagina a cena. Vila Belmiro lotada, Santos precisando ganhar, e do outro lado tem um cara que com 2, 3 pedaladas mudava o jogo inteiro. Pepe jogava muito ofensivamente do meio campo à frente. Palavras dele, mas às vezes tinha que abandonar o ataque para ajudar na marcação. E aí que vem o reconhecimento mais bonito da entrevista. Pepe, que era craque, que fazia gols aos montes, admite sem orgulho ferido. Quando Garrincha começava a jogar, todo mundo recuava.
Não era só a técnica, era o efeito psicológico, a aura do cara. Quando ele pegava na bola, o clima do jogo mudava instantâneo. E agora chegamos ao momento que vai dividir opiniões. A comparação que Pepe faz entre Garrincha e outros craques da história. Pepe é categórico. Depois do Pelé, o Garrincha é o maior de todos no Brasil. Vindo de quem jogou com e contra ambos, isso tem um peso absurdo. Mas olha que interessante a diferença que ele aponta. Garrincha era especialista, era o rei da ponta direita. Ali ele era imbatível. Pelé era mais completo, jogava em qualquer posição. E isso me faz pensar numa coisa. Às vezes a gente quer comparar jogadores que são incomparáveis, né? Garrincha não tem um catálogo de números de alguns atacantes, mas os relatos de quem enfrentou lhe falam de outra medida, o impacto humano. Como é que você mede um cara que mudava jogo só estando em campo? Como é que você estatisticamente analisa o medo que um jogador causava nos adversários? Aqui vem um detalhe técnico que poucos percebem. Pepe explica que Garrincha só jogava na ponta direita e que na ponta esquerda já não era a mesma coisa. Isso revela muito sobre o futebol da época. Não tinha essa versatilidade que vemos hoje. Os jogadores eram especialistas em suas posições. E Garrincha era o especialista da ponta direita mundial. Pepe conta que todo time que queria ganhar do Botafogo tinha que anular o Garrincha. Se conseguisse anular, já tinha meio caminho andado para ganhar a partida. Cara, isso significa que um time inteiro montava estratégia em volta de um jogador apenas. É o nível de respeito e medo que o Mané causava. E agora vem a revelação que mais me marcou nessa entrevista. E presta atenção porque isso é importante. Quando Pepe fala do Garrincha, ele não diminui a grandeza do cara por orgulho pessoal. Pelo contrário, ele descreve com respeito total, com admiração genuína, um adversário reconhecendo a superioridade do outro. Isso me ensina algo fundamental sobre grandeza no esporte e na vida. Os verdadeiros campeões reconhecem a excelência onde ela existe. Pepe não precisava diminuir Garrincha para se engrandecer. E isso que é a memória viva do futebol. Gente, não é nostalgia romantizada. É o relato cru e honesto de quem viveu aqueles duelos épicos. É a história sendo contada por quem a escreveu. Por isso que quando veteranos como Pepe falam, a gente para tudo para escutar. Porque eles carregam memórias que nunca mais vão existir. Cara, depois de ouvir isso, como é que você não se emociona com o futebol brasileiro, né? Essas histórias, esses relatos, é patrimônio nosso. Agora eu quero saber de você. Nos comentários aí embaixo, escreve Garrincha ou Pelé e explica quem você considera o maior. Vou fixar os melhores comentários. Pode apostar. Se você curtiu esse resgate histórico, deixa o like aí. Isso ajuda muito o canal. E se inscreve porque tem muito material raro vindo por aí. Próximo vídeo já estou preparando outro depoimento histórico que vocês não vão acreditar.